dois eixos. Nesse caso, o exemplo é a articulação elipsoide. É uma articulação oval, né, onde a cabeça e cavidade possibilitam 4 movimentos. Possibilita flexão, extensão, adução e abdução. Um exemplo disso é a articulação radiocárpica, que é a articulação do punho. Se você perceber, rádio, né, cárpica, são os ossos do carpo, você chega na articulação do punho. Então, no seu punho, na sua articulação radiocárpica, é permitido fazer movimento de flexão do punho, extensão do punho, adução do punho e abdução do punho, certo? Articulações do tipo triaxial ou triaxiais. Só um exemplo de articulação triaxial é a articulação em cela. Cada uma das extremidades articulares apresenta uma superfície articular convexa e outra côncava. A exemplo de uma cela quando você vai montar em um cavalo, por exemplo. Por isso que deram o nome de articulação em cela. Porque lembra essa questão da cela e da pessoa que vai montar. A única articulação desse tipo é a articulação carpometacarpiana do polegar, entre a base do primeiro osso metacarpiano e o osso trapézio do carpo. Então, a articulação é a articulação carpometacarpiana do polegar, né? A articulação triaxial. E nesse exemplo triaxial ela faz 6 movimentos, né? Ela faz flexão, extensão, abdução, adução e faz circundução, né? Vocês vão pegar algum livro de anatomia, provavelmente, ou até um ou outro de cinesiologia, que ele vai dizer que essa articulação em cela é uma articulação biaxial. O livro não vai contar que a articulação em cela, que o movimento de circundução também tem um eixo, certo? Mas aqui, para a cinesiologia, a gente vai contar que a articulação triaxial ela tem 3 eixos, ok? Outro exemplo de articulação triaxial é a articulação esferoide. A articulação esferoide é uma articulação onde existe um encontro entre uma cabeça e cavidade. Como você está vendo aí na imagem, existe uma cabeça e uma cavidade. E o movimento é permitido livremente, né, quando tem esse encaixe. O exemplo de articulação triaxial é uma articulação do ombro e a articulação do quadril. Então, as articulações triaxiais, por exemplo, existem no ombro e você vai perceber que a superfície da cavidade glenoide é menor que a cabeça articular. No ombro, a superfície da cavidade glenoide é menor que a cabeça articular, né? E no ombro, a articulação, esse encontro dos dois ossos, desse conjunto de ossos, né, dessas estruturas, ele é menos estável e mais sujeito a lesões do que a articulação do quadril. Já na articulação do quadril, a cavidade, que é a fossa do acetábulo, é mais profunda, mas o movimento articular é menos amplo. Você consegue perceber a diferença na imagem, como também em você mesmo, né? Nós conseguimos realizar naturalmente movimentos de amplitude alta com a articulação do ombro, porém não conseguimos realizar movimentos com a mesma amplitude facilmente na articulação do quadril, né? É lógico que existem pessoas que conseguem fazer movimentos amplos com a articulação do quadril, fazer movimento de flexão, de extensão, de quadril, de abdução, né, de quadril, com movimentos amplos. Porém, essa não é a grande maioria. Você precisa demandar esforço,
disciplina, dedicação para que isso ocorra. Voltamos aqui para o início para poder fazermos alguma pergunta e ver se o conteúdo ficou levemente assimilado. Vamos lá. Por gentileza, escreva aí ou até diga, né, vamos treinar, como é classificada as articulações. Como são classificadas as articulações? Existem 3 tipos de articulações. Aí eu peço por gentileza que você não olhe o livro, não olhe o slide, não olhe nenhum artigo, nenhum material. Tente fazer isso de cabeça, tá bom? Vamos lá. Quais são os tipos de articulações? Existem 3 tipos de articulações. Vou dar um tempinho aqui para você falar. Pronto. Nós sabemos que existem 3 tipos básicos, que são aquelas articulações. Vamos lá, lembrando. Eu me lembro que existem 3 articulações. Uma que não tem movimento, uma que tem pouco movimento e outra que tem bastante movimento. Uma apresenta tecido fibroso, outra apresenta tecido cartilaginoso e outra apresenta tecido sinovial ou líquido sinovial. Isso mesmo. Agora, como é o nome da classificação das articulações de acordo com o tipo? Vamos lá. O tipo são sinartrose, anfiartrose e diartrose. Movimento da sinartrose é imóvel, apresenta tecido fibroso. A anfiartrose apresenta movimento ligeiramente móvel e o tecido é cartilaginoso. E a diartrose é um movimento amplamente móvel e apresenta líquido sinovial. Muito bom. Outra questão. Vamos lá. Peço novamente que você, por favor, não olhe o slide, nem veja nenhum vídeo. Feche o livro, por gentileza. Vamos tentar assimilar o conhecimento, o conteúdo. Pergunta. Essa agora é uma pergunta relativamente fácil. Eu vou lhe dar 15 segundos para você poder escrever, certo? Só a resposta. Depois você volta aqui no slide, no vídeo, e você anota a pergunta que eu vou fazer, tá bom? Vamos lá. Quero que você responda agora no papel, rapidinho. Vou lhe dar 15 segundos para você responder. O nome dos 3 componentes das articulações do tipo de artrose. Os 3 componentes. Responda agora os 3 componentes obrigatórios em uma articulação do tipo de artrose. Vamos lá? 15 segundos. Ok, pronto. Acredito que você deve ter respondido, certo? Você deve ter respondido que os componentes obrigatórios da articulação do tipo de artrose são a superfície articular, a cápsula articular e a cavidade articular. Se você respondeu esses 3, ótimo. Muito bom. Vou mostrar aqui para você agora a resposta dessa pergunta. Superfície articular, cápsula articular e cavidade articular formam a estrutura das articulações do tipo de artrose. Próxima pergunta.
Quero também que você responda agora rapidamente. Vou dar um tempo maior. Eu vou dar o tempo agora de 30 segundos para você responder, porque essa questão agora ela vai requerer de você uma memória ótima. Uma memória boa, ótima não. Uma memória boa. Então, eu quero que você escreva ou que você diga. É preferível que você escreva, porque assim você está trabalhando junto comigo. Nós aqui estamos trabalhando juntos. Quero que você escreva. Você vai escrever 6 nomes. Então você pode dar 3 linhas aí no seu caderno, ou 6 linhas, uma linha para cada nome, tá bom? E eu vou lhe dar 30 segundos para que você responda. Vamos lá. Primeira. Diga o nome dos 3 planos de movimento do corpo humano. Qual é o nome dos 3 planos de movimento do corpo humano? Pode responder. Ok. Então, você acabou de escrever os 3 planos de movimento do corpo humano. E agora eu vou lhe dar o segundo tópico que você vai escrever logo junto na mesma questão. Então, a questão toda seria: cite ou diga o nome dos 3 planos de movimento do corpo humano e dos 3 eixos de movimento do corpo humano. Então você vai escrever agora os 3 planos de movimento do corpo humano e os 3 eixos de movimento do corpo humano. Pode escrever. Ótimo, ok. Eu acredito que você deve ter escrito que os 3 planos de movimento do corpo humano é o plano sagital, o plano frontal e o plano horizontal. E os 3 eixos de movimento você deve ter escrito que é o plano lateral-lateral, ou 3 eixos de movimento são os eixos lateral-lateral, eixo antero-posterior e eixo céfalo-podálico. Vamos ver agora a resposta. Está aqui a resposta, os 3 planos anatômicos de movimento, o plano sagital, o plano frontal e o plano horizontal. E aqui está os 3 eixos de movimento. O primeiro eixo é o eixo lateral-lateral, o segundo eixo é o eixo antero-posterior e o terceiro eixo é o eixo céfalo-podálico. Ok? Vamos lá. Nessa mesma questão, eu quero que você responda agora, ao lado de cada eixo, qual movimento é correspondente para cada eixo. Deve estar pensando assim, como assim? Qual é o movimento correspondente? Você vai colocar ao lado... Lembra que eu pedi para você fazer 3 linhas ou 6 linhas? Pronto. Você vai colocar agora ao lado de cada eixo, qual movimento é desse eixo? Qual movimento esse eixo corresponde? Então, ao lado do eixo lateral, qual o movimento que é permitido? Ao lado do nome eixo antero-posterior, qual movimento é permitido? E ao lado do eixo crânio-caudal, qual movimento é permitido? Agora eu vou lhe dar 40 segundos para você responder. Pode responder.
Pronto. Eu acredito que você deve ter colocado já a resposta correta para a pergunta. A pergunta foi: qual o movimento que corresponde a cada eixo de movimento? Então você teria que colocar dois movimentos para o eixo lateral-lateral, dois movimentos para o eixo antero-posterior e dois movimentos para o eixo crânio-caudal. Né? Só lembrando, o eixo crânio-caudal, em alguns livros também você vai ver como eixo longitudinal, tá certo? Mas vamos deixar aqui crânio-caudal, que fica de fácil assimilação, tá bom? Vamos para a resposta agora. Então, a resposta para o movimento do eixo lateral são os movimentos de flexão e extensão. Flexão e extensão. A resposta para os movimentos do eixo antero-posterior são os movimentos de abdução e adução. Resposta: movimentos de abdução e adução. Para o eixo céfalo-podálico, os movimentos são de rotação interna, rotação externa. Também podem ser classificados se você, né, é uma pessoa bem inteligente, esforçada, né, e eu acredito que você já deve ter colocado também na sua resposta, além da rotação interna e externa, você também deve ter colocado flexão e extensão horizontal, né, assim como os movimentos da adução e abdução da cintura escapular, porque você se garante. Vamos lá para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Responda aí no seu caderno o que são articulações anaxiais, articulações monoaxiais, articulações biaxiais e articulações triaxiais. Né? O que são as articulações anaxiais, o que são articulações monoaxiais, o que são articulações biaxiais e o que são articulações triaxiais. E por que essa nomenclatura? Né? A pergunta também: por que existe essa nomenclatura? Então você vai respondendo, que eu vou apenas lembrando novamente a pergunta. Por que existe essa nomenclatura? Por que existe essa classificação? Anaxial, monoaxial, biaxial e triaxial. E o que é uma articulação anaxial? O que é uma articulação monoaxial? O que é uma articulação biaxial? E o que é uma articulação triaxial? Pode responder. Pronto. Nessa questão, eu dei para você um tempo a mais. Dei um tempo de 1 minuto para você responder, até porque são 4 itens, né, para responder. Então, além da questão da classificação, do porquê essa nomenclatura, então leva um pouquinho a mais de tempo. Vamos lá para a resposta. A resposta é a seguinte: pergunta, por que existe essa classificação anaxial, monoaxial, biaxial e triaxial? A resposta é porque essa é uma classificação das articulações
de acordo com os eixos de movimento do corpo humano. Então, a resposta é: essa é uma classificação das articulações de acordo com o eixo de movimento. Então, de acordo com classificação das articulações de acordo com o eixo de movimento. Resposta: o que é anaxial? Anaxial é uma articulação aonde não apresenta eixo, certo? Anaxial não apresenta eixo. Monoaxial é uma articulação que apresenta apenas um eixo. Monoaxial apresenta apenas um eixo. Biaxial é uma articulação que apresenta dois eixos. Biaxial apresentam dois eixos. A articulação do tipo triaxial é uma articulação que apresenta três eixos. Então, triaxial é uma articulação que apresenta três eixos. E agora, você vai escrever do lado. Agora eu vou lhe dar 1 minuto novamente para você poder responder. E essa é a última questão para a gente poder finalizar a nossa aula sobre tipos de articulações aqui no regime remoto. Então, pergunta: escreva ao lado de cada classificação das articulações. Então, você vai escrever ao lado de anaxial, ao lado de monoaxial, ao lado de biaxial e ao lado de triaxial. Quais movimentos é permitido? Quais movimentos é permitido de acordo com cada classificação? Então, qual movimento é permitido na articulação monoaxial? Qual movimento é permitido na articulação anaxial? Qual movimento é permitido na articulação monoaxial? Qual movimento é permitido na articulação biaxial? E qual movimento é permitido na articulação do tipo triaxial? E eu quero também que você coloque também do lado, além dos movimentos, dê um exemplo para cada articulação, tá bom? Cite um exemplo para cada articulação. E aqui eu vou lhe dar 1 minuto e meio para você responder. Essa é a nossa maior questão e você vai ter 1 minuto e meio para responder, tá bom? A partir de agora. Ok, pronto. Acredito que você deve ter respondido todas as respostas corretas. Então, agora vamos para as respostas. Respostas. Articulações anaxiais são articulações que permitem movimento de deslizamento ou torção. Exemplo, articulação intercarpianas. A articulação monoaxial é a articulação que permite movimento de flexão e extensão. Exemplo, articulação interfalangiana e articulação do cotovelo. A articulação monoaxial ainda é uma articulação que permite rotação. Um exemplo, rádio na proximal.
Nesse caso, o movimento da radional proximal é o movimento de supinação e pronação. A articulação biaxial é uma articulação que permite o movimento de flexão, extensão, adução e abdução. Um exemplo desse tipo de articulação é a articulação radiocárpica, ou chamada articulação do punho, mas a articulação radiocárpica. A articulação triaxial, nós temos a articulação que permite o movimento de flexão, extensão, adução, abdução, circundução. Neste exemplo, nós temos a articulação carpo-metacarpiana do polegar, que é um tipo de classificada como articulação em cela. Então, a articulação carpo-metacarpiana do polegar permite movimentos de flexão, extensão, adução, abdução e circundução. A articulação do ombro e a articulação do quadril permite movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa e circundução. E assim, terminamos hoje a aula 3, tipos de articulações. Bom estudo, bom trabalho para você e até a próxima.